30 anos atrás, um isolado destacamento do Exército Brasileiro na fronteira com a Colômbia foi atacado por forças guerrilheiras, desencadeando uma pujante e rápida resposta militar do Brasil. O Brasil possui 9.000 quilômetros de fronteira amazônica cobertos pela selva, largamente desabitados não fosse a presença do Exército Brasileiro. E a pequena base do Exército às margens do rio Traíra estava prestes a se tornar o ponto focal de um marcante episódio. O alvorecer do dia 26 de fevereiro de 1991 parecia ser só mais um corriqueiro dia quente e úmido de verão no coração da floresta amazônica para um isolado destacamento do Exército Brasileiro, montando guarda num pequeno setor de praia às margens de uma das inúmeras curvas do rio Traíra, que demarca a fronteira entre o Brasil e a Colômbia. Os 17 militares comandados pelo tenente Frederico de Freitas guarneciam uma área altamente disputada por garimpeiros clandestinos, um vasto e diversificado grupo que incluía elementos brasileiros e, em maioria, colombianos, que atravessavam o rio violando a fronteira para procurar por ouro em território nacional. A mineradora Paranapanema, que detinha uma outorga de exploração comercial concedida por Brasília, havia abandonado a região, efetivamente deixando grandes lavras desguarnecidas que atraíam a atenção dos garimpeiros ilegais. Para coibir a continuação desta situação, que se constituía em invasão de terras nacionais, o Exército Brasileiro, em 1990, através do 1º Batalhão de Forças Especiais, planejou e executou a Operação Jatuarana, cuja missão era de ocupação, vasculhamento e limpeza diária, ali estabelecendo o destacamento Traíra, cuja manutenção ficou sob responsabilidade do Comando de Fronteira dos Solimões, em Tabatinga, no Amazonas. Era um posto avançado a cerca de 100 quilômetros ao norte de Vila Bittencourt, um pequeno vilarejo localizado na margem oriental do rio Japurá e que cedia o 3º Pelotão Especial de Fronteira. A base Traíra havia sido construída quase inteiramente com material encontrado no próprio local, possuindo um refeitório e um dormitório feitos de madeira com teto de lona azul, apresentando o característico piso elevado para evitar as corriqueiras enchentes dos rios amazônicos. Os 2 edifícios eram protegidos por algumas torres de vigia e pequenas trincheiras para o posicionamento de metralhadoras. Apesar de completamente isolado, a presença permanente do destacamento Traíra na região de fronteira já mostrava resultados práticos com várias disrupções de atividades e detenção de garimpeiros. E sério prejuízo passou a ser sentido por uma das entidades que mais se beneficiavam daquela atividade, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Criadas em 1964 por Manuel Marulanda, as Farc eram uma guerrilha marxista fundada como uma sublevação campesina ao sistema de produção agrícola vigente na Colômbia, visando a tomada de poder no país e implantação de um regime socialista. Inicialmente composta por algumas centenas de homens, a guerrilha rapidamente cresceu para a casa dos milhares, e apesar de inicialmente apenas controlar áreas rurais remotas, a partir de 1982, com a explosão do tráfico internacional de cocaína colombiana, vastas somas de dinheiro chegaram aos cofres da entidade, que transformou-se literalmente em um exército irregular. A partir de então, as Farc iniciaram ataques de grande escala ao exército colombiano e outras forças de segurança, enquanto enviava membros para o Vietnã e para a União Soviética para receber treinamento militar. Foi a partir daí que a guerrilha passou a usar o sufixo EP, de Ejército del Pueblo, ou Exército do Povo, ao seu nome oficial. O grupo também recorreu à extorsão e uma longa sequência de sequestros de militares e civis nacionais e estrangeiros, espalhando o pânico pelo país. O governo colombiano acenou com a intenção de negociar uma trégua em meados dos anos 80, mas o passo das conversas foi mais lento do que o esperado. Assim sendo, alegando que a guerrilha não cumpria suas promessas de desarmamento, o presidente César Gaviria Trujillo autorizou o exército colombiano a montar uma grande ofensiva contra as Farc em dezembro de 1990, atacando e tomando 4 grandes centros operativos da entidade, culminando na tomada de Casa Verde, um grande acampamento de dezenas de quilômetros quadrados localizado na zona rural do município de La Uribe, ao sul de Bogotá. O ataque foi um duro golpe para as Farc, e de repente sua estrutura de poder viu-se ameaçada de sufocamento.
Agora, mais do que nunca, garantir suas fontes de financiamento era essencial, e o destacamento Traíra estava em seu caminho. A ação na região de fronteira com o Brasil, no extremo leste da Colômbia, ficou a cargo da Coordenadora Guerrilheira Simón Bolívar, ou Coordenação Guerrilheira Simón Bolívar, conhecido pelas siglas CGSB. O destacamento tático guerrilheiro, com o tamanho de um pelotão de 40 homens, recebeu a missão de eliminar o destacamento Traíra em sua base junto ao rio. Armados com fuzis alemães Heckler & Koch HK-33, soviéticos AK-47, metralhadoras e uma seção de snipers, o grupo foi guiado até a posição brasileira por duas mulheres colombianas que já haviam sido detidas na base Traíra. Naquela terça-feira, 2 garimpeiros colombianos estavam detidos na base, aguardando transferência para a Vila Bittencourt. 3 soldados estavam fora do perímetro, coletando lenha na mata, enquanto o almoço era preparado no refeitório. O cozinheiro preparava carne de caititu, uma espécie de porco selvagem que havia sido obtido pelo soldado Sansão Ramos Gonçalves, considerado um exímio caçador na selva. Perto do meio-dia, Sansão estava postado como sentinela na margem do rio Traíra de frente ao lado colombiano, ao lado do soldado Aldemir Lopes de Almeida, posicionado à sua esquerda. Cuidadosamente ocultado pela folhagem, o pelotão guerrilheiro já observava o acampamento brasileiro desde o começo da manhã, e seu comandante ordenou que todos camuflassem seus rostos inteiramente de preto para preservar suas identidades. Trajados em uniformes verdes e com botas pretas altas, eles se dividiram em 3 grupamentos. 2 deles cruzaram o rio a norte e a sul da base Traíra, aproximando-se pela mata para tomar posições de ataque, enquanto o terceiro, com metralhadoras e snipers, permaneceu no lado colombiano, na margem diretamente oposta à base, para fornecer apoio de fogo. Ao meio-dia, enquanto os soldados brasileiros se reuniam no refeitório para almoçar, o comandante da guerrilha deu a ordem de ataque pelo rádio. Um sniper posicionado na linha das árvores divisou o soldado Sansão em seu posto e aguardou até que ele se virasse, fulminando-o com um tiro que trespassou sua nuca. Vendo o colega cair e ainda sem entender o que acontecia, Aldemir foi o segundo a ser mortalmente atingido, desta vez por fogo de metralhadora. O som da rajada alertou os soldados no refeitório, mas naquele momento os grupamentos a norte e sul já avançavam sobre o acampamento. Os guerrilheiros invadiram o perímetro enquanto abriam uma densa barragem de fogo contra o refeitório, mas dada a elevação do piso da estrutura, os projéteis atingiram os soldados principalmente nas pernas, alvejando o tenente Frederico de Freitas nos joelhos. A exceção foi o soldado Sidmar Fonseca Moraes, que se tornou a terceira vítima fatal do ataque. Um sargento, ao escutar os disparos, correu para tomar uma metralhadora MAG e reagir, mas foi alvejado pelos guerrilheiros e atingido 6 vezes pelo corpo. Os 2 garimpeiros colombianos também foram executados pela guerrilha na ação. Ao perceber que haviam dominado a situação, o comandante da guerrilha ordenou cessar fogo e colocou os feridos sob vigilância, arguindo sobre os oficiais no local. Quando o tenente médico se identificou, um guerrilheiro atirou contra ele, com o projétil passando de raspão por seu rosto. O comandante então ordenou que todo o material do exército fosse confiscado, incluindo armas, uniformes, equipamentos, barcos, comida e o rádio da base, deixando a unidade inteiramente incomunicável. O grupo então retraiu de volta rio acima, embrenhando-se na selva colombiana. Incapazes de se comunicar com Vila Bittencourt, os soldados feridos permaneceram agonizando no local, apenas com os primeiros socorros prestados pelo médico da unidade, e por dias nada se soube da ação das Farc contra o destacamento Traíra. Apenas na sexta-feira, 1º de março, após dias de lenta subida contra o fluxo do rio, incluindo 2 trechos em terra levando os barcos nos ombros para contornar 2 cachoeiras, o novo grupamento que os substituiria chegou à base Traíra, sendo recebidos com lágrimas de emoção pelos feridos. Ao meio-dia, o rádio do destacamento Traíra comunicou o ataque ao pelotão em Vila Bittencourt, que imediatamente transmitiu a informação ao Comando de Fronteira dos Solimões, baseado em Tabatinga. De lá, a informação prosseguiu para o conhecimento do general Antenor de Santa Cruz Abreu, comandante militar da Amazônia, em seu quartel-general em Manaus. Às 15 horas, a informação foi confirmada e repassada para Brasília, onde o então ministro do Exército, general Carlos Tinoco Ribeiro Gomes, autorizou o Comando de Operações Terrestres a planejar uma resposta ao ataque.
Quando o presidente Fernando Collor tomou conhecimento da situação naquela tarde, imediatamente contatou César Gaviria, conseguindo do presidente da Colômbia a autorização para perseguir os guerrilheiros dentro do território colombiano. Em seguida, Collor deu ao exército a luz verde para prosseguir com a operação secreta, que ficou inicialmente conhecida como Operação Jatuarana II e posteriormente como Operação Traíra. A gravidade da situação, com a morte de soldados brasileiros e roubo de material do exército, demandava uma reação imediata, porém cuidadosa, visto que não se tratava de um conflito entre as nações vizinhas, e sim contra um grupo armado que não respeitava fronteiras nacionais. Enquanto isso, às 17 horas, no Rio de Janeiro, o efetivo do 1º Batalhão de Forças Especiais, na época sediado na Brigada de Infantaria Paraquedista, já começava a se dispersar com o fim do expediente, quando uma ordem expressa de mobilização chegou de Brasília. A unidade deveria estar pronta para embarque em 4 horas. O comando do batalhão convocou de volta todos os militares que haviam saído, e foi decidido utilizar destacamentos compostos apenas por oficiais e sargentos, operadores altamente capacitados em paraquedismo, infiltração, contra-terrorismo, reconhecimento e guerra na selva. A força foi dividida em 4 destacamentos. Os destacamentos Alfa e Bravo, responsáveis por infiltração e reconhecimento, com 18 homens cada. O destacamento Charlie, com armamento pesado, responsável pelo combate direto contra a guerrilha, também com 18 homens. E o destacamento Delta, que agiria como coordenação, comando e controle, sendo o menor de todos com apenas 10 homens. Às 21 horas, os 4 destacamentos estavam perfilados no pátio do batalhão, inteiramente equipados e aguardando ordens. Naquele momento, havia ainda pouca informação disponível além da ordem de mobilização, e os militares não tinham conhecimento do seu destino, muitos pensando que aquilo tudo se tratava de apenas mais um exercício. Pouco tempo depois, os destacamentos e todo o seu vasto equipamento foram embarcados em caminhões, chegando à base aérea dos Afonsos à meia-noite. Lá chegando, os operadores puderam perceber intensa movimentação na pista, com 2 cargueiros quadrimotores Lockheed 6030 Hércules que haviam acabado de pousar, sendo carregados pelas equipes do batalhão logístico da Brigada Paraquedista. Equipes do batalhão de dobragem, manutenção de paraquedas e suprimento pelo ar aguardavam na pista a chegada dos 64 operadores especiais e lhes entregaram 2 conjuntos de paraquedas cada, numa indicação de que aquilo de fato não era só mais um treinamento. Imediatamente embarcadas nas aeronaves, as forças especiais decolaram do Rio de Janeiro à 1 da manhã, pousando pouco mais de 2 horas depois na base aérea da capital federal. Aguardando na pista com os motores ligados, os passageiros dos Hércules não tiveram qualquer contato com o exterior, até que às 4 da manhã um oficial general do Comando de Operações Terrestres adentrou o avião, entregando ao comando da força um pequeno envelope lacrado, com ordens para ser aberto somente em voo. O general desejou-lhes boa sorte, e a rampa do Hércules fechou-se enquanto os motores aceleraram para tirá-lo da pista. Pouco depois da decolagem, ao atingirem a altitude de cruzeiro, o envelope foi aberto, revelando todo o contexto da operação, o destino e a missão das forças especiais. Deveriam infiltrar a selva amazônica no território fronteiriço colombiano, localizar os guerrilheiros, eliminar sua presença e recuperar o material roubado. Ao escutar as instruções, os homens deram-se conta dos seus destinos e prepararam-se para a ação. Na manhã de sábado, as aeronaves já sobrevoavam a área do Rio Traíra, fazendo um breve reconhecimento aéreo antes de pousarem em Vila Bittencourt, onde o CMA já havia estabelecido um centro de comando. De lá, os operadores foram levados em helicópteros para a base Traíra, onde puderam avaliar a extensão do ocorrido e tomar depoimentos, imediatamente reorganizando as forças de defesa no local. Logo em seguida, os destacamentos foram infiltrados na selva colombiana, seguindo as trilhas deixadas pelos guerrilheiros. Além das forças especiais, o exército mobilizou tropas de todo o Comando Militar da Amazônia para a operação. Forças do Comando de Fronteira dos Solimões, em Tabatinga, cidade natal dos 3 soldados mortos no ataque, já se encontravam a caminho da base Traíra. Contingentes de todos os batalhões do Comando Militar da Amazônia foram aprestados, sendo mobilizadas inicialmente as tropas de selva de Manaus e Belém, e na sequência das operações de patrulhamento e presença na região também foram mobilizadas as tropas de outras unidades do CMA.
A Força Aérea Brasileira apoiou a operação de imediato com 11 helicópteros e 2 cargueiros DHC-5 Buffalo, além dos 2 Hércules que vieram do Rio de Janeiro. Além disso, 4 Embraer T-27 Tucano armados com metralhadoras e bombas foram enviados da base aérea de Natal, ficando de prontidão na pista de São Gabriel da Cachoeira. Naqueles primeiros dias, os destacamentos de forças especiais encontraram os primeiros grupos isolados de guerrilheiros na mata, travando as primeiras escaramuças com o inimigo. Guerrilheiros que se rendiam eram feitos prisioneiros, e ao serem interrogados revelaram detalhes diversos sobre os números de disposição dos acampamentos das Farc na região. Um desses grupos foi localizado com uma embarcação pintada, que os operadores reconheceram como pertencente ao exército. O grupo foi atacado e rendido, e ao examinarem a embarcação, os operadores encontraram pertences pessoais do soldado Sansão Gonçalves, identificando então aqueles guerrilheiros como parte da coordenação Simón Bolívar. Os prisioneiros cederam ao interrogatório e revelaram o local do seu acampamento principal, que ficava a noroeste da posição da base Traíra, 5 horas rio acima e mais 2 horas de caminhada dentro do território colombiano. A informação foi repassada ao comando e no dia 7 de março, uma força do 8º Batalhão de Infantaria de Selva partiu da base em direção ao acampamento inimigo. No dia seguinte, 8 de março, o acampamento, que abrigava cerca de 50 guerrilheiros, foi localizado e cercado. À distância, usando binóculos, os esclarecedores confirmaram a presença de muitos dos materiais roubados, sendo assim autorizado o ataque. A Força Brasileira surpreendeu a guerrilha ao meio-dia, no mesmo horário do seu ataque ao Traíra, eliminando completamente o contingente das Farc, finalmente fazendo-os pagar pela agressão da semana anterior. A maior parte do material roubado foi recuperado e levado de volta à base, e nenhuma baixa brasileira foi registrada na ação. No dia seguinte, em Vila Bittencourt, foi realizada uma conferência entre os comandos brasileiro e colombiano, onde foi acertado que a operação continuaria, com o objetivo de eliminar inteiramente a presença das Farc na região de fronteira. O plano prescrevia a ação do batalhão colombiano Bejarano Munhoz, sediado em Taraíra, para atuar como barreira norte das ações das forças especiais brasileiras, impedindo assim a fuga das guerrilhas por aquela região. Pressionado naquele momento pelo complicado cenário interno que envolvia o combate simultâneo às Farc e ao narcotraficante Pablo Escobar, César Gaviria viu com bons olhos a intervenção brasileira contra a guerrilha e cooperou em pleno com as intenções do governo brasileiro. As ações das forças especiais no mês de abril conseguiram localizar a maior base da guerrilha na região. No dia 18, os destacamentos foram inseridos de helicóptero e iniciaram uma infiltração através da selva, e no dia 20 se aproximaram da base ao anoitecer. No dia seguinte, o reconhecimento apontou a presença de cerca de 150 guerrilheiros na base, além de uma prisão onde eram mantidos reféns feitos pelo grupo, cujo paradeiro Bogotá ignorava por completo. O ataque, envolvendo os 4 destacamentos e apoiado pelos tucanos da FAB, foi marcado para a manhã seguinte. Contudo, o mesmo reconhecimento apontou a presença de mulheres e crianças na base, familiares dos guerrilheiros, e por esta razão o comando brasileiro decidiu cancelar a operação, deixando o ataque ao local como responsabilidade do exército colombiano. As equipes de forças especiais foram extraídas da selva em 22 de abril, marcando a bem-sucedida conclusão da Operação Traíra. A rápida e eficaz coordenação de elementos das forças especiais, infantaria de selva, aviação do Exército, Força Aérea Brasileira e Marinha do Brasil permitiram uma resposta imediata à agressão da guerrilha, operando de forma pontual e dentro da legalidade assegurada pelo governo colombiano. Desde aqueles dias até 2016, quando as Farc assinaram um cessar-fogo, anunciando a extinção do seu braço armado, a fronteira brasileira com a Colômbia nunca mais foi transposta pela guerrilha. As lições tomadas da operação também impactaram o planejamento estratégico das Forças Armadas para a Amazônia, que viu aumentar os números de pelotões especiais de fronteira espalhados por toda a linha de demarcação internacional na região, transferindo unidades inteiras de todos os demais comandos de área do país, quadruplicando os efetivos na região, que hoje conta com mais de 45 mil militares. O Comando Militar da Amazônia foi dividido em 2 comandos, o CMA e o Comando Militar do Norte,
e hoje conta com um batalhão de helicópteros e uma unidade de forças especiais especializada em operações na selva. A Força Aérea Brasileira ampliou suas estruturas de logística e apoio em toda a Amazônia e mobilizou vários esquadrões, que além das unidades de transporte, hoje incluem aeronaves de caça, ataque e monitoramento. A Marinha do Brasil também ampliou suas bases navais em Manaus e Belém, ampliou sua frota, os efetivos e estruturas e, principalmente, reformulou sua estratégia de atuação naquele bioma, com maior emprego de fuzileiros navais, instalando 2 batalhões de operações ribeirinhas em Manaus e Coari. A demonstração de força realizada em 1991 confirmou a soberania brasileira sobre suas fronteiras e transformou-se num exemplo moderno de operações especiais em ambiente de selva, sendo estudado por diversas academias militares pelo mundo todo. Gostou do vídeo aí? Então colabora com a Sala de Guerra lá no Apoia-se, assim você nos ajuda e entra para o grupo VIP do WhatsApp. Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando, em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você quiser comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.